Sávio, pela liderança da minoria. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, prezado colega deputado Vicentinho, quero cumprimentá-lo, quero estender o cumprimento aos demais colegas, cumprimentar o Dr. Marco Antônio de Almeida, presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de São Paulo, cumprimentar o senhor Armando Henrique, presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança no Trabalho, a doutora Junéia Batista, secretária nacional de Saúde do Trabalhador da CUT, Alberto Fernandes Moreira, membro do Conselho Federal de Odontologia, os demais cidadãos e cidadãs que se fazem aqui presentes, trabalhadores, e dizer, senhor presidente, inicialmente, da minha alegria de estar me unindo a todos vocês para refletirmos, para homenagearmos os trabalhadores do Brasil, cumprimentar também o deputado federal Policarpo, que tomou a iniciativa de propor esta sessão, e julgo extremamente oportuno que ao registrarmos as nossas homenagens aos trabalhadores de todo o Brasil, os trabalhadores, as trabalhadoras, façamos sim uma reflexão sobre os acidentes de trabalho, sobre a saúde do trabalhador e as responsabilidades que todos nós temos para com o trabalhador, especialmente quando enfrenta essa dificuldade. E isso nos leva a algumas questões estruturais que precisam de ser revistas no nosso Brasil. Eu acho muito apropriado que uma sessão solene não se limite àquilo que é o nosso dever, que é a reflexão e o reconhecimento da importância do trabalho e, obviamente, do trabalhador, do seu protagonista, de quem faz, de fato, a transformação e o desenvolvimento do nosso país, ao longo de toda a sua história, dos mais de 5 séculos de história do nosso Brasil. Este reconhecimento precisa sempre ser louvado, assim como é no mundo todo, com a data magna do 1º de maio, do Dia do Trabalhador, do Dia do Trabalho. Porém, além das homenagens, é preciso que tenhamos a responsabilidade de fazermos, todos nós, a autocrítica de como o Estado brasileiro, de como a estrutura pública brasileira está se posicionando com relação ao trabalhador. Porque nós temos o financiamento que vem fruto do suor do trabalho de cada um de nós. A carga tributária no Brasil é uma das maiores do mundo, para não dizer que é a maior do mundo, mas ela está seguramente entre as maiores do mundo. E, obviamente, a carga tributária tem que voltar para o seu protagonista, para quem suou a camisa. Tem que voltar para o trabalhador, sobre a forma de serviço. E quando a gente se depara com o acidente de trabalho, e quando a gente se depara com a saúde do trabalhador fragilizado, o que nos vem à mente? A tragédia humana que é a saúde pública no Brasil. São centenas, milhares de trabalhadores que, depois de sofrerem um acidente, por falta de um pronto atendimento adequado, digno, muitas das vezes ficam incapacitados, quando não chegam a perder sua vida. São centenas, milhares de trabalhadores com fraturas que chegam a consolidar de maneira inadequada porque não tem um atendimento pronto, rápido e de qualidade. E aí é óbvio, essa casa, além da homenagem, tem que fazer a sua autocrítica, porque nós estamos aqui com um projeto de lei com quase 2 milhões de assinaturas que estabelece 10% do orçamento da receita do governo federal para a saúde. Esse projeto não entra em pauta. Mas por que não entra em pauta? Se nós perguntarmos para cada um dos 513 deputados, todos são a favor. Eu não encontrei nenhum até hoje que fale que é contra estabelecermos um percentual para o governo federal investir em saúde. O Domingos Sávio é do PSDB, está falando só do governo federal porque ele é contra? Não. Em qualquer governo, qualquer que seja o partido que esteja governando, tem essa responsabilidade. E essa omissão está sendo feita com o trabalhador brasileiro por parte do governo federal. Porque a lei diz, a lei magna, a lei maior, a Constituição, no seu artigo 29, diz
que municípios, estados e União definirão um percentual mínimo para aplicar em saúde. Isso será regulamentado em lei complementar. Isso foi lá no ano 2000. No ano 2000, aprovou-se essa emenda, 29. E de lá para cá, foi uma luta para regulamentar. Em 2011, conseguimos regulamentar parcialmente. Conseguimos estabelecer que os estados são obrigados a reservar no mínimo 12% da sua receita, e hoje todos aplicam no mínimo 12%, que as prefeituras têm que aplicar no mínimo 15%, e ontem tinham aqui milhares de prefeitos, né, em desespero, porque já aplicam mais de 20%, 25%, 30% em alguns lugares. Por quê? Porque falta, porque o governo federal teima em não permitir que a sua base vote os 10% para a saúde. E aplica apenas o mesmo do ano anterior, mais a variação do PIB. Como a variação do PIB tem sido insignificante, menor do que a inflação, o governo começa a aplicar menos a cada ano. Então, deputado Vicentinho, eu quero me unir a Vossa Excelência. E de maneira suprapartidária, que nós possamos... Concluo, presidente. Que nós possamos todos fazer esse gesto para com o trabalhador brasileiro, para com a saúde do trabalhador, para com toda a população brasileira, porque é justamente os mais pobres, é justamente o operário, é justamente o trabalhador que, diante de uma saúde fragilizada, seja pelo acidente no trabalho, ou seja em decorrência de qualquer enfermidade, ele vai penar na fila do SUS esperando um exame, esperando uma cirurgia, e Deus lá sabe quando ele vai ser atendido, se vai ser atendido. Falta recurso, todos nós sabemos, o governo insiste em não permitir que a gente vote os 10% para a saúde. Fica aqui minha homenagem aos trabalhadores e o meu compromisso, qualquer que seja o governo, do PT ou do PSDB, de nós brigarmos, lutarmos e colocarmos 10% de recursos federais na saúde para melhorar a saúde do trabalhador brasileiro. Muito obrigado, nobre deputado.